Olá, mais uma vez aqui encontramos reunidos para o estudo do livro O Nosso Lar do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos dar início ao estudo do capítulo 6, Precioso Aviso. Mas antes, pedimos aos nossos guias, nossos amigos espirituais, nossos irmãos de luz, que nos possam dar o discernimento necessário para que eu possa esclarecer da melhor forma possível daquela que também eu tenho conhecimento sobre este livro, para que o vosso entendimento possa ser melhor possível. Capítulo 6. Precioso Aviso. No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou, abraçando-me: "Como vai? Melhorzinho?" Esbocei o gesto de enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto que os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Não posso alegar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, através das sensações da angústia do coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Então, aqui, nesta parte do texto, eu questiono: os espíritos sentem dor como nós, muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração, como mencionou André Luiz. Pois vejamos, a dor que se sente não é física. Quando estamos no plano espiritual, ela não é física. Suas queixas refletem a percepção de dor. Ele tem uma sensação que tem dor e torna-se como que idêntica à dor que se tem quando se está no corpo físico, mas é só uma percepção. As impressões guardadas na mente sobre as dores da vida corpórea. No entanto, a dor moral, que lhes é muito mais intensa, como as tristezas, os remorsos, as angústias, as mágoas, essas sim, essas são dores que são muito mais intensas quando estamos no plano espiritual. Mas vejamos, Kardec, na questão 253 no Livro dos Espíritos, menciona: os espíritos conhecem nossas necessidades e sofrimentos porque já passaram por elas quando estavam encarnados, mas não a sentem materialmente porque são espíritos. Ora, aí está aquilo que eu estava a mencionar, que eles não sentem as dores materialmente, eles sentem uma sensação de dor. E isto é importante para percebermos que o plano espiritual é algo muito diferente daquilo que nós temos aqui na Terra. Pois, continuando com a questão 257 de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, o corpo é o instrumento da dor, mas não é a primeira causa, pelo menos é a causa imediata. A alma, quando Kardec fala aqui do corpo, estamos a falar do corpo físico. A alma tem a percepção da dor, essa percepção é o efeito. A lembrança que a alma conserva da dor pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, também aqui neste trecho que lemos deste capítulo, porque no mundo, aliás, às vezes o carinho fraterno é mal interpretado, como menciona André Luiz. Vejamos. Aquele que recebe demonstrações de carinho e de real interesse pelo seu estado, muitas vezes, interpreta tais situações como uma oportunidade para queixar-se e lamentar-se excessivamente, tentando assim transferir os problemas para os outros, ao invés
de buscar as causas e soluções de si próprio. É que nós temos o hábito de queixar-nos dos nossos problemas quando estamos na vida física. As queixas e lamentações são sinais de desequilíbrio emocional e energias negativas que muito contribuem para a desarmonia do corpo físico e perispiritual. Quanto mais nos queixamos, mais vivenciamos nossas tragédias através da projeção das formas pensamentos. Esta é uma parte que também é muito importante. E vou tirar aqui uma parte de um texto uma parte do texto de um livro psicografado por Divaldo Franco, do espírito Joana de Ângeles, que é o ser consciente. Vejamos. No Monte Parnasso, em lugar de destaque, erguia-se um santuário de Delfos, o mais importante da época, onde se cultuava Apolo, o deus da razão, da cultura e da luz. Na mitologia arcaica, Apolo era o símbolo do conhecimento, é quem resolvia os enigmas e os conflitos. Para o seu templo e consequência, ocorriam multidões atordoadas e ansiosas em busca de orientação, de segurança emocional, de solução de problemas. Era o santuário na qual se cediam os apelos e se multiplicavam as queixas dos desesperados, dos que necessitavam de solução imediata para a sobrevivência. Pois sobrevivência podia ser moral, financeira, social, emocional. Hoje, reduzidas a escombros, ainda permanece a sua mensagem no inconsciente da criatura, ou seja, herdeira do modelo arcaico que persegue buscando soluções fáceis, miraculosas, sem o contributo do esforço pessoal que deve ser desenvolvido. Permanecendo na infância psicológica, aquele que tudo se queixa tem a personalidade destruturada, permanecendo sob constantes bombardeamentos do pessimismo, da amargura e dos raios destruidores da mente rebelde. A queixa de que se faz portador é a reação mental e emocional, ou seja, e doentia, emocional na questão de doentia, refletindo a insegurança, a perturbação responsável pelas ocorrências negativas para procurar ignorar e esconder, ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos. É muito esclarecedor esta parte do texto do ser e o ser consciente de Joana de Ângeles. Vamos voltar ao texto. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem um menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes, inexprimíveis. A mainada tormenta a estreou com os corros recebidos, volta agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa e de meus filhos? Pergunta André Luís. Terei o meu primogênio conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Então, aqui vejamos. Devemos projetar nos filhos os nossos próprios ideais de suas vidas? Ou seja, como menciona André Luís, teria o primogênio conseguido progredir segundo o meu velho ideal? A realidade é que não podemos fugir de nossas responsabilidades na educação de nossos filhos, porém, no papel, deve ser de prepará-los moralmente e intelectualmente para o convívio em sociedade, desenvolvendo as suas potencialidades individuais e auxiliando-os a transformarem as suas más tendências. Afinal, são espíritos que trazem para a nossa jornada bagagem própria de qualidades, imperfeições e necessidades de aprendizado. Também voltando aqui a um texto do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 15 sobre educação,
onde menciona: a criança não é um adulto miniaturizado, nem a cera plástica facilmente moldável. Trata-se de um espírito em recomeço momentaneamente em esquecimento das realizações positivas e negativas que traz da vida pretéritas, empenhado na conquista da felicidade. A educação é a base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizado que desenvolvem as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Não apenas o preparo para a vida, mediante a transferência de conhecimentos dos métodos de aprendizagem, antes um processo de desenvolvimento de experiências no qual o educador e educando desdobram as aptidões instintivas, aprimorando-as como recursos para a utilização consciente nas múltiplas oportunidades da existência. Ora, aqui voltamos à parte em que nós, todos como pais, como mães, como familiares, queremos moldar por vezes os filhos, os familiares, àquilo que achamos ser o mais correto. Mas somos espíritos todos diferentes. Nós podemos simplesmente, como menciona a Joana de Ângeles, podemos ajudar a perceberem quando estão a entrar por caminhos errados. Podemos ajudar a perceberem quando estão caminhos que os possam levar a desvios diversos, como drogas, como delinquência, como muita coisa que infelizmente atualmente na nossa vida nós verificamos em jovens. Mas cada um tem o seu caminho, cada um tem as suas imperfeições, cada um vem com um propósito, e quando por vezes se querem os pais moldar os filhos, muitas vezes acontece o extremo. Os filhos simplesmente se revoltam e os pais perdem os filhos, digamos assim. Pois o ideal é nós olharmos e verificarmos que, apesar de ser nosso filho, é um espírito na qual nós não conhecemos o seu propósito, na qual nós não conhecemos o seu fim, na qual nós conhecemos as condições em que ele está a reencarnar. E nisso devemos ter muita atenção, porque ao tentarmos moldá-los, podemos estar a desviar o seu livre-arbítrio pelo caminho que ele achava ou que tem como propósito nesta reencarnação. Pensemos nisto, que isto é muito sério e por vezes me leva a que existem muitas divergências, existem muitos problemas em muitas casas, em muitas famílias. Pois aqui só mais um apontamento sobre esta parte de Allan Kardec, na primeira parte do capítulo 3, item 16, do céu e o inferno. A felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com alguém, ela seria tristemente egoísta. Também encontramos na comunhão de ideias que unem os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos grupos ou famílias semelhantes, nos meios das quais cada indivíduo irradia as qualidades próprias e saciam-se dos perfumes serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, ora se dispersam para se darem à sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de prestarem contas do trabalho realizado, ora se reúnem em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Vamos voltar ao texto em que André Luís menciona: minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos radeiros.
não sei desde que, quando possuo o pesadelo da distância, continuadas decelerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará a minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo, ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Aqui, rapidamente, vou parar simplesmente do texto para falarmos um pouco da comunhão entre casais. A comunhão entre casais continua na vida espiritual. As uniões que se perpetuam além da comunhão terrestre são as que se fundamentam no amor em suas diversas formas de expressão, reunindo espíritos na erraticidade e muitos futuros cenários reencarnatórios com o propósito de ajuda mútua evolutiva. Há um excerto de Leon Denis no livro Depois da Morte, no capítulo 49, onde ele fala sobre o amor. Vejamos, o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, governando e fecunda. O amor é o olhar de Deus, não se designe com tal nome a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Esta não passa de uma imagem de uma grosseira simulação, uma aparência do amor. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade e da bondade. É a manifestação da alma de uma força que nos eleva acima da matéria. Muitas alturas divinas, unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima que se afasta extraordinariamente de todos os desejos terrestres. Acho que esta parte foi importante por este apontamento do livro de Leon Denis, para percebermos um pouco melhor. Mas continua, vamos voltando ao texto, claro, e continua André Luís. Creio que raras criaturas terão padecido tanto como eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria, depois o sofrimento da morte do corpo. Em seguida, materializações no além-tudo. Será então a vida sucessivo desenrolado de misérias e de lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? São questões que estão a ser colocadas para André Luís, que continua. Por mais que desejo firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino generoso, benfeitor. Então, aqui André Luís está em muitas lamentações, claro, e na questão de lamentações essas estão a levar a questões, mas vejamos qual é que será a verdadeira origem dos nossos sofrimentos na vida material e na vida espiritual. Pois sofremos as consequências dos nossos próprios erros e imperfeições. Segundo a lei de causa e efeito, somos os responsáveis pelas dores, pelas tristezas, pelas dificuldades que nos atingem. Elas são nossas oportunidades de aprendizado. Enquanto mais rápido despertamos para os valores morais que querem nos ensinar, mais rapidamente cessarão. Aqui, esta parte da lei de causa e efeito é muito importante. Mas eu gostaria de salientar aqui uma parte do livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 964, em Observações, na qual ele menciona: todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que pareça, que não possa ser uma violação. Ao sofrermos as consequências dessa violação, não devemos nos queixar senão de nós mesmos.
que nos fazemos assim os próprios autores da nossa felicidade ou infelicidade futura. Algumas vezes os sofrimentos deste mundo independem de nós. Contudo, muito mais vezes são devidas à nossa vontade. Cada um volta à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhes teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, por vezes, numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com moderação, de que não abusasse, fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a maior das tribulações se pouparia. O mesmo se dá com o espírito, o desencarnado. Os sofrimentos porque passa são sempre a consequência da maneira porque viveu na Terra. Certo, já não sofrerá de mais de gota, nem de reumatismo, no entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Pois, aqui é muito explícito esta parte. Nós somos a causa, ou seja, a causa daquilo que sofremos. Principalmente nós somos a causa daquilo que sofremos. Pois vejamos, o que somos hoje, seremos amanhã o reflexo disso. Os erros que cometemos hoje vão-nos causar danos no amanhã. Tudo o que fazemos nesta encarnação vai ter reflexo na nossa próxima reencarnação. Essa é a realidade. Nós esquecemos, e ainda bem que nos esquecemos, e que não temos o conhecimento do passado para podermos ter o livre-arbítrio de escolhermos o que é correto, o que segue as leis divinas. Senão, nós erraríamos muito mais, porque nos acomodaríamos a certas coisas em vez de progredirmos. A lei divina é uma lei justa e temos que cada vez mais acreditar nesta realidade e acreditarmos que nunca mencionei antes, aquilo que somos hoje iremos ser o reflexo do que somos amanhã. Se fomos bons hoje, se fomos estudiosos, se fomos carinhosos para nós, para os outros, se nós perdoarmos os nossos chamados inimigos, aqueles que erram connosco e que nós erramos com eles também, tudo isso vai ter reflexo no nosso futuro, no nosso amanhã. Voltamos ao texto. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduziria o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de facto a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentações denota enfermidades mentais e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos o equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade, classificar o esforço necessário da imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta identificando-se, só identifica indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilizar o verbo dilatar, considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Ora, torna também, eu acho que importante, na qual comentar é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar lábios, como ele diz. Devemos vigiar e também nos esforçar para mudarmos as vibrações dos nossos próprios sentimentos. Onde Clarencio menciona, somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração
à solidariedade. Se nos sentimos verdadeiramente filhos do homem que é justo e bom, entenderemos que temos muitos mais motivos para agradecer do que reclamar por sofrimentos que nós próprios buscamos. Então, a que se deve esta cegueira de alma que Clarencio se refere? Bem, esta cegueira de alma refere-se, do meu ponto de vista, a não perceber que de André Luís, perdão, não perceber que as experiências mais duras e mais sofridas nos exigem esforços de superação e nos edificam e nos tornam mais fortes intimamente. A cegueira da alma consiste em classificar esforço necessário, onde há luta edificante, enxergar padecimentos. Isto é, não compreendemos que quando crescemos por vontade própria e por esforço próprio, a vida nos impõe desafios para que, diante das dificuldades, possamos despertar e desenvolver nossos potenciais de superação. Vamos voltar então ao texto, em que continua Clarencio. O mesmo pai que vela por sua esposa, oferecendo teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que as nossas famílias são secções da família universal sob a divina direção. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos futuros, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas etéreas de lamentação. Além disso, temos nesta colónia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justiça. Neste interim, secar-me o pranto, e chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, que perseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes de boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos antes queridos? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões do conforto, com a possibilidade de atender à família? Aqui, o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do amor imortal. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui o caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? Continuou Clarencio. As almas débeis antes o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como património sagrado, na movimentação da qual se preparam, a caminho da perfeição. Ninguém descondena a saudade justa, nem pretende estancar a sua fonte de sentimentos sublimes. Acrescento notar, todavia, que o pranto da desesperação não identifica o bem. Se a alma em verdade, a família terrena é bom, é preciso bom ânimo para lhes ser útil. Fez-se longa a pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquecesse a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então como passa? Melhor? Contente por sentir-me desculpado à maneira de uma criança que deseja aprender, respondi confortado: Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Aqui chegamos ao fim do texto
deste 6º capítulo, mas eu queria pôr aqui umas considerações, nomeadamente: aquele encarnado continua preocupado que a sua família deixada na Terra tem realmente compreensão do amor divino? É uma questão que eu coloco, e vamos ver aquilo que eu mencionei aqui como resposta. Não compreende os mecanismos do amor, justiça, misericórdia divina. Sofre pela falta de confiança no Criador, cujas leis soberanas e harmoniosas regem todos os seres do universo e toda a sua criação. Da mesma maneira, provam a sua falta de fé os encarnados que desesperam no mar de incertezas sobre o destino dos entes queridos que partem para a pátria espiritual. Eu vou só aqui uma questão de Allan Kardec, na pergunta 1003 do Livro dos Espíritos, em que menciona: Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Também na questão 936 do Livro dos Espíritos: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles a que amam na terra, mas uma dor incessante e sem propósito o toca profundamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e na confiança em Deus, e por consequência um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. O que significa também nossas famílias são secção da família universal sob a direção divina. Fechamos. Nossa família terrena é sagrada para os propósitos a que se destina, proporcionar a experiência reencarnatória, passageira, neste caso, de aprendizado e melhoria íntima recíproca, através de vínculos que promovem a aproximação dos espíritos normalmente ligados por desafetos, pretéritos ou afinidades. No entanto, todos nós espíritos devemos ter a consciência de que fazemos parte de uma grande família universal de encarnados e desencarnados da Terra e de outros planetas, sujeitos às leis do Criador. Mas também aqui uma parte no capítulo 11 do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, onde ele menciona: para praticar a lei de amor tal como Deus o entende, se faz preciso que cheguem passo a passo a amar todos os irmãos sem diferença. Disse Jesus: amem o próximo como a si mesmos. Ora, qual o limite da sua relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não. Ela é a humanidade inteira. A tarefa é longa e difícil, mas será cumprida. Deus o quer e a lei do amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa doutrina, porque ela é aliás, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma, sob forma que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de categoria, de nacionalidade. Também uma nota do Evangelho sobre o Espiritismo de Allan Kardec, do capítulo 4, item 18. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, pois, ao regressar à erraticidade, novamente se reúnem com os seus amigos que voltam numa viagem. Muitas vezes até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou mesmo num círculo a fim de trabalharem juntos no seu mútuo adiantamento. Aqui está. Aqui só colocava mais uma pergunta sobre a lição importante tirada das palavras que esclarecem que dará Luís nesta parte final do capítulo 6. Uma frase muito simples para terminar este capítulo,
que eu acho que devemos vigiar os pensamentos para transformar toda e qualquer lamentação pessoal em trabalho edificante, confiantes na justiça e no amor divino. E chegamos ao fim do 6º capítulo desta obra do nosso lar do Espírito André Luís, psicografado de Francisco Cândido Xavier. Agradeço aos meus guias, meus amigos espirituais, que proporcionaram o discernimento para poder esclarecer da forma que me é possível este capítulo, e esperando que nos encontremos no 7º capítulo para continuarmos o estudo desta grande obra de André Luís. Muito obrigado a todos. Nos encontramos rapidamente. Que assim seja. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim renascer. Morrer não é o fim.